Meu nome é Heather Wilson e, aos 28 anos, eu achava que tinha a vida resolvida. Como contadora, economizei meticulosamente $18.000 para a entrada da minha primeira casa. Então, um dia, tudo desapareceu, tudo. A traição me atingiu profundamente quando descobri que minha irmã mais nova, Amanda, havia roubado meu cartão bancário e esvaziado minha conta. Mas a verdadeira facada no meu coração? Meus pais a defenderam. Eles a escolheram em vez da justiça, em vez de mim. Antes de contar como desvendei esse pesadelo, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo, curta e inscreva-se se você já teve que se posicionar contra a injustiça familiar. Crescendo em um confortável subúrbio de classe média de Chicago, nossa família de 4 pessoas parecia normal vista de fora. Nossa casa na rua Maple tinha a indispensável cerca branca, e meus pais, Diana e Frank Wilson, eram membros respeitados da comunidade. Meu pai trabalhava como diretor de escola, enquanto minha mãe administrava uma pequena padaria no centro da cidade. Mas, a portas fechadas, uma dinâmica problemática se enraizou desde cedo. Desde que me lembro, sempre houve um contraste gritante entre a forma como minha irmã Amanda e eu éramos tratadas. 4 anos mais nova que eu, Amanda de alguma forma se tornou a filha de ouro da família, enquanto eu era o responsável, estudioso, que seguia as regras e trabalhava duro. Amanda era impulsiva, charmosa e, de alguma forma, sempre conseguia o que queria. Amanda é simplesmente sensível, dizia minha mãe sempre que minha irmã fazia birra por não conseguir o que queria. Ela sente as coisas mais profundamente do que as outras pessoas. Ainda me lembro do Natal em que eu tinha 12 anos e Amanda, 8. Eu havia economizado minha mesada durante meses para comprar presentes especiais para meus pais, uma carteira de couro para meu pai e um colar delicado para minha mãe. Amanda se esqueceu até a véspera de Natal, quando rapidamente fez cartões com giz de cera. No entanto, de alguma forma, seu esforço de última hora recebeu mais elogios. Olha como sua irmã é criativa, disse meu pai, exibindo o cartão dela em destaque na lareira, enquanto meus presentes cuidadosamente selecionados eram simplesmente reconhecidos com um rápido agradecimento. Esse padrão continuou durante toda a nossa adolescência. Quando eu tinha 16 anos, peguei Amanda roubando $20 da minha bolsa. Quando a confrontei na frente dos nossos pais, ela caiu no choro, alegando que precisava do dinheiro para um projeto da escola e que tinha medo de perguntar. Por que você está fazendo tanto alarde sobre isso, Heather? Perguntou minha mãe, passando o braço pelos ombros de Amanda. Sua irmã pediu desculpas. Ninguém mencionou me pagar de volta. Ninguém puniu Amanda, e aqueles $20 nunca foram devolvidos. Quando terminei o ensino médio, já tinha aprendido a confiar apenas em mim mesmo. Consegui me formar na Northern Illinois University, trabalhando meio período em um escritório de contabilidade local e mantendo um GPA de 3,9. Enquanto isso, Amanda abandonou 2 faculdades comunitárias, com meus pais continuando a pagar a conta e a dar desculpas por ela. A faculdade simplesmente não é o ambiente ideal para o espírito criativo dela, meu pai explicava quando parentes perguntavam sobre o progresso de Amanda. Após a formatura, consegui um emprego em tempo integral na Henderson Financial, no centro de Chicago. Aluguei um modesto apartamento de 1 quarto em Lincoln Park e comecei a economizar agressivamente. Meu objetivo era claro: economizar o suficiente para a entrada de um apartamento em 3 anos. Eu controlava cada centavo, fazia hora extra quando disponível e até trabalhava como freelancer na contabilidade para pequenas empresas nos fins de semana. O único luxo que eu me permiti era um jantar agradável fora uma vez por mês e um café ocasional com minha melhor amiga, Jéssica. Fora isso, eu vivia frugalmente, guardando quase 40% da minha renda na poupança. Eu visitava meus pais para o jantar de domingo na maioria das semanas, embora essas visitas frequentemente me deixassem emocionalmente esgotada. Amanda, ainda morando em casa aos 25 anos, trabalhava meio período em uma boutique quando tinha vontade. Meus pais continuaram a subsidiar seu estilo de vida, pagando o seguro do carro, o celular e dando-lhe dinheiro para gastar. Sua irmã ainda está se descobrindo, dizia minha mãe sempre que eu insinuava que talvez Amanda devesse assumir mais responsabilidades. Nem todo mundo tem a sua garra, Heather. Há 3 meses, recebi uma promoção no trabalho, tornando-me o contador sênior mais jovem do meu departamento. O novo cargo veio com um aumento substancial e a oportunidade de participar de uma importante conferência de uma semana em São Francisco. Fiquei em êxtase ao ver meu trabalho árduo finalmente reconhecido.
No domingo anterior à minha viagem, juntei-me à minha família para jantar, como de costume. Amanda pareceu estranhamente interessada nos meus planos de viagem. Então, você vai ficar fora a semana inteira? Perguntou ela, servindo-se de uma segunda porção da lasanha da minha mãe. E ficar naquele hotel chique perto da Bahia? Assenti, descrevendo a programação da conferência e mencionando que havia acrescentado alguns dias para explorar a cidade. Isso é incrível, disse Amanda com um sorriso que, em retrospecto, deveria ter me preocupado. Você merece uma boa viagem depois de trabalhar tanto. Suas palavras pareceram sinceras na época, e senti um raro momento de conexão com minha irmã. Agora entendo que ela estava calculando exatamente quanto tempo eu ficaria longe de casa. O que eu tinha esquecido era que guardava um cartão de emergência na gaveta da minha antiga escrivaninha na casa dos meus pais. Eu o havia colocado lá anos atrás, quando me mudei, pensando que seria mais seguro do que manter todos os meus acessos bancários em um só lugar. O cartão acessava minha conta poupança principal, aquela onde eu havia depositado diligentemente $18.350 para minha futura casa. Esse simples descuido me custaria tudo o que eu havia conquistado com tanto esforço. Depois de uma semana produtiva em São Francisco, voltei para Chicago me sentindo revigorado e inspirado. A conferência tinha sido ainda melhor do que o esperado, com valiosas oportunidades de networking e sessões esclarecedoras sobre estratégias de planejamento financeiro. Consegui até incluir uma visita à Ponte Golden Gate e um bate-volta ao Vale de Napa. Meu voo pousou no final da noite de domingo, e peguei um Uber direto para o meu apartamento, exausto, mas satisfeito. Na segunda-feira de manhã, segui minha rotina habitual antes de ir para o trabalho. Enquanto esperava meu café ficar pronto, abri meu aplicativo bancário para verificar minhas contas, como fazia todas as manhãs. O que vi me deu um frio na barriga. Em vez dos $18.350 que deveriam estar lá, o saldo da minha conta poupança era de $0. Deve ser um engano, sussurrei para mim mesma, com os dedos tremendo enquanto navegava até meu histórico de transações. Lá estava, 5 saques separados em 5 dias consecutivos, cada um para o limite máximo diário de $3.000 em caixas eletrônicos, além de um saque menor de $350. Todos feitos enquanto eu estava do outro lado do país. Meu primeiro pensamento foi que minha identidade havia sido roubada. Com o coração acelerado, liguei imediatamente para o departamento de fraudes do banco. O atendente fez várias perguntas de segurança antes de obter os dados da minha conta. Sim, senhora Wilson, posso ver os saques aos quais a senhora se refere, disse ela em tom profissional. Todos foram feitos com o seu cartão e a senha correta em caixas eletrônicos na região de Chicago. Especificamente, todas as transações ocorreram em caixas eletrônicos em Oak Park. Oak Park, onde meus pais moravam, onde Amanda morava. Havia alguma imagem de câmera? Perguntei, já sabendo quem eu veria na filmagem. Podemos solicitá-las à empresa do caixa eletrônico como parte de uma investigação de fraude, mas como os saques foram feitos com o seu cartão físico e a senha correta, a senhora precisaria registrar um boletim de ocorrência primeiro. Agradeci e encerrei a ligação, com a mente a mil. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido, mas precisava de confirmação. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, algo que eu nunca tinha feito sem estar realmente doente, e dirigi direto para a casa dos meus pais. Passava pouco das 9h30 quando estacionei na garagem deles. Mamãe estaria na padaria e papai na escola, mas Amanda, que raramente trabalhava antes do meio-dia, provavelmente estaria em casa. Eu estava certa. Quando toquei a campainha, Amanda atendeu, vestindo calças de pijama e um moletom de grife novo que eu nunca tinha visto antes. Seu cabelo estava com luzes recém-feitas com balayage de aparência cara, e ela claramente tinha acabado de fazer as unhas profissionalmente, um contraste marcante com seu esmalte lascado de sempre. Ritter, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, com genuína surpresa na voz. Achei que você viria jantar no domingo. Entrei em casa, passando por ela, meu corpo praticamente vibrando de raiva. Onde está, Amanda? Perguntei, com a voz trêmula. Onde está o quê? Ela perguntou, mas seus olhos se desviaram dos meus e ela deu um passo para trás. Meu dinheiro, eu disse, pegando meu celular e mostrando o extrato bancário. Os $18.000 que você roubou de mim enquanto eu estava em São Francisco. Por um momento, ela tentou manter a expressão inocente. Então, ao ver a evidência na minha tela, seu rosto se contraiu.
Não sei do que você está falando, tentou, mas sua voz vacilou. Pare de mentir, gritei, finalmente perdendo a compostura. 5 saques, todos em caixas eletrônicos aqui perto, tudo enquanto eu estava fora. Você pegou meu cartão de emergência da minha antiga mesa e esvaziou toda a minha conta poupança. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas não eram as mesmas lágrimas manipuladoras que eu a vira usar com nossos pais inúmeras vezes. Eram de medo genuíno. Eu ia te pagar de volta, ela sussurrou. Com que dinheiro? Perguntei. Você mal trabalha. Essa foi a minha entrada para uma casa, Amanda. Dinheiro que passei 3 anos economizando. Ela desabou no sofá, sem tentar mais negar. Eu só precisava de um tempo, tá? Tenho andado tão deprimida ultimamente, e todo mundo sempre fala sobre o quão bem-sucedida você é, o quão responsável. É sempre. Por que você não pode ser mais como a Heather? Sabe como é? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela tinha roubado minhas economias e, de alguma forma, estava se fazendo de vítima. Então, você roubou $18.000 porque está com inveja de mim? Com o que você gastou tudo em 5 dias? Antes que ela pudesse responder, ouvimos a porta da frente se abrir. Meus pais entraram, ambos surpresos ao me ver ali. Heather, querida, que surpresa boa, disse mamãe, colocando a bolsa no chão. Então, percebendo a tensão no quarto e meu rosto coberto de lágrimas, ela perguntou: o que está acontecendo? Virei-me para eles, com o celular na mão. A Amanda roubou meu cartão do banco enquanto eu estava em São Francisco e sacou todas as minhas economias. $18.000. Sumiram. O rosto do meu pai se fechou. Essa é uma acusação gravíssima, Heather. Não é uma acusação, retruquei, estendendo o celular para ele. Aqui estão os extratos bancários. 5 saques, todos em caixas eletrônicos em Oak Park, tudo enquanto eu estava fora, e ela já admitiu. Ambas se viraram para Amanda, que agora soluçava abertamente. É verdade? Perguntou a mãe, com a voz suave e incrédula. Amanda assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu ia me vingar dela. Eu só precisava. Tenho me sentido tão inútil ultimamente, e só queria me sentir bem pelo menos uma vez. Para meu choque total, em vez de expressar indignação com o roubo de Amanda, minha mãe sentou-se ao lado dela e passou o braço em volta dos seus ombros. Ah, querida, ela a acalmou. Você devia ter nos contado que estava passando por dificuldades. Papai me olhou com uma expressão que, de alguma forma, me fez o vilão. Sua irmã está claramente passando por algo sério, Heather. Fiquei ali, em silêncio, atordoada, incapaz de processar o que estava acontecendo. Minha irmã tinha cometido um crime, roubando todas as minhas economias, e meus pais a estavam confortando. Em que você gastou? Perguntei novamente, com a voz endurecida. Amanda fungou. Só algumas roupas novas, e fui para Las Vegas com os amigos no fim de semana passado, e arrumei meu cabelo e outras coisas que precisava. Coisas que você precisava? Repeti, incrédula. Você gastou $18.000 em 5 dias em uma maratona de compras e uma viagem a Las Vegas? Você não entende o que é se sentir tão mal consigo mesmo o tempo todo, gritou Amanda. Eu só queria me sentir normal pelo menos uma vez. Virei-me para meus pais, esperando que a corrigissem, que exigissem que ela fizesse a restituição. Em vez disso, meu pai suspirou profundamente. Heather, parece que sua irmã está lidando com sérios problemas de saúde mental. Precisamos ser compreensivos. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Compreensivos? Ela roubou $18.000 de mim. Você tem um bom emprego, disse meu pai, num tom que provavelmente considerou razoável. Você pode economizar de novo. Naquele momento, ficou claro como cristal, eles sempre escolheriam Amanda. Sempre desculpariam o comportamento dela, por mais grave que fosse, e sempre esperariam que eu fosse a única a entender, a perdoar, a me sacrificar. Não acredito no que estou ouvindo agora, eu disse, com a voz estranhamente calma, apesar do furacão de emoções dentro de mim. Você está mesmo sugerindo que eu simplesmente esqueça os $18.000 que ela roubou de mim? Minha mãe enxugou as lágrimas de Amanda com um lenço de papel. A ninguém está dizendo isso, Heather.
Claro que a Amanda vai te pagar em algum momento, mas agora precisamos nos concentrar na saúde mental dela. Ela está claramente em crise. Em crise, repeti, incrédula. Ela planejou tudo meticulosamente. Esperou até eu atravessar o país, pegou meu cartão de onde estava escondido e fez o saque máximo todos os dias até minha conta ficar vazia. Isso não é uma crise. É roubo calculado. Os soluços de Amanda ficaram mais altos. Você está me fazendo parecer uma criminosa. Porque o que você fez é literalmente criminoso, gritei, finalmente perdendo a compostura. Isso se chama roubo e fraude, e as pessoas vão para a cadeia por isso. Meu pai se colocou entre nós, com um rosto sério. Chega, Ritter. Ninguém vai para a cadeia. Somos uma família e vamos lidar com isso como uma família. Respirei fundo, tentando me controlar. Tudo bem. Vamos lidar com isso como uma família. Amanda precisa me dizer exatamente em que gastou meu dinheiro, e precisamos descobrir como ela vai me pagar. Tudo. Papai assentiu, aparentemente aliviado pela minha abordagem mais comedida. Parece razoável. Amanda, conte à sua irmã o que aconteceu com o dinheiro. Entre soluços, Amanda começou a listar suas despesas. Gastei cerca de $6.000 em roupas e sapatos. A viagem para Las Vegas custou uns $5.000, incluindo hotel e passagens aéreas para mim e minhas 2 amigas. Você pagou pelos seus amigos também? Interrompi, sentindo minha pressão subir novamente. Ela sentiu, sem me olhar nos olhos. Eles sempre estiveram lá para mim, e eu queria fazer algo de bom para eles. Com o meu dinheiro, enfatizei. Aí, fiz meu cabelo naquele salão exclusivo no centro da cidade, ela continuou. Custou uns $800, e comprei um iPhone e um MacBook novos porque os meus estavam muito ultrapassados. Custou uns $3.000. A maneira casual como ela descreveu o gasto das minhas economias suadas me deixou enjoada. E o resto, insisti. Alguns tratamentos de spa, alguns jantares agradáveis e paguei uma dívida de cartão de crédito que eu tinha. Fiz as contas mentalmente. Isso ainda não explica tudo. Amanda deu de ombros. Não me lembro de tudo. Passou rápido. Virei-me para os meus pais. Então, agora que sabemos o que aconteceu com o meu dinheiro, como ela vai me pagar? Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Minha mãe pigarreou. Bem, como vocês sabem, o emprego da Amanda na boutique é de meio período, e a maior parte vai para as despesas básicas dela. Que despesas? Perguntei rispidamente. Ela mora aqui sem pagar aluguel. Você paga o seguro do carro dela, o telefone dela e até dá dinheiro para ela gastar. Isso não é justo, protestou Amanda, sem convicção. Não, o que não é justo é roubar $18.000 e não esperar consequências, retruquei. Meu pai levantou as mãos. Vamos todos nos acalmar e pensar racionalmente. Ritter, o seu seguro residencial cobre roubo. Talvez você possa fazer uma reclamação. Olhei para ele, incrédula. Você está falando sério ao sugerir que eu cometa fraude de seguro para encobrir o roubo da Amanda? Isso seria outro crime. Só estou tentando encontrar uma solução que funcione para todos, defendeu-se. Uma solução que funcionasse para todos seria Amanda assumir a responsabilidade uma vez na vida e me pagar de volta. Minha mãe suspirou profundamente. Ritter, é só dinheiro. Família é o que importa. Sua irmã cometeu um erro, mas criar uma briga enorme por coisas materiais não é a solução. Só dinheiro, repeti, elevando a voz novamente. Foram 3 anos da minha vida, 3 anos fazendo hora extra, fazendo bicos, pulando férias, mal saindo com os amigos, tudo para poder economizar para comprar uma casa. E você está descartando isso como só dinheiro? Você está sendo dramática, murmurou Amanda. Algo dentro de mim estalou. Não, Amanda, estou sendo uma adulta funcional, algo que você não sabe nada. E vocês dois, eu disse, virando-me para os meus pais, a apoiaram a vida toda. Vocês desculparam cada ato egoísta e irresponsável que ela já fez, e vejam aonde isso levou. Ela tem 25 anos, mora em casa, trabalha meio período e agora é formada em furto qualificado. Parabéns pela educação dos seus filhos. O rosto do meu pai endureceu.
Acho que você precisa ir embora até podermos discutir isso civilizadamente. Ri amargamente. Civilmente? Minha irmã cometeu um crime contra mim, e sou eu quem precisa ser civilizada? Ritter, disse minha mãe em seu tom mais apaziguador, entendemos que você esteja chateada, mas se insistir, vai prejudicar seu relacionamento com sua irmã, possivelmente para sempre. É isso mesmo que você quer em vez de dinheiro? Olhei para os três, o rosto da minha irmã, banhado em lágrimas, agora com um toque de presunção, as expressões de desaprovação dos meus pais dirigidas a mim, não à filha que havia cometido o roubo, e minha decisão se cristalizou. O que eu quero, disse baixinho, é meu dinheiro de volta. E se nenhum de vocês vir isso como prioridade, então encontrarei outra maneira de lidar com isso. Saí da casa da minha infância sentindo que tinha sido traído não uma, mas 3 vezes, primeiro pelo roubo de Amanda, depois pela defesa que meus pais fizeram dela e, finalmente, pela expectativa coletiva de que eu deveria simplesmente absorver a perda para manter a harmonia familiar. De volta ao meu apartamento naquela noite, sentei-me sozinha no sofá, olhando para a parede. Tudo pelo que eu havia trabalhado havia desaparecido. Meus planos cuidadosamente traçados para comprar minha própria casa, demolidos. E minha família, as pessoas que deveriam me apoiar, escolheram proteger a pessoa que me machucou. O peso da traição era quase físico, pressionando meu peito até que fosse difícil respirar. Pela primeira vez desde criança, me permiti chorar, lágrimas de mágoa, raiva e desilusão escorrendo pelo meu rosto enquanto finalmente aceitava a verdade sobre minha família que eu vinha negando há anos. Eles nunca me colocariam em primeiro lugar. Eles nunca responsabilizariam Amanda. E se eu quisesse justiça, teria que buscá-la eu mesma. Depois de uma noite quase sem dormir, liguei para minha melhor amiga, Jéssica, logo de manhã. Eles disseram o quê? Ela praticamente gritou ao telefone depois que contei os eventos do dia anterior. Ritter, isso é uma loucura. Sua irmã roubou $18.000 de você e eles estão agindo como se você fosse o problema? Mais ou menos, confirmei, segurando minha caneca de café. Eles não paravam de falar sobre a saúde mental dela e como eu deveria ser compreensiva, já que ela está passando por algo. A única coisa pela qual ela deveria estar passando é o registro de ocorrência na delegacia local, disse Jéssica com firmeza. Isso não é uma briga de família qualquer. É um crime sério. Suspirei, passando a mão pelos cabelos. Eu sei, mas eles ainda são minha família, Jace. Não quero chamar a polícia para minha própria irmã se houver outra maneira de resolver isso. Então, o que você vai fazer? Vou tentar uma abordagem mais racional. Vou criar um plano formal de pagamento e apresentá-lo a eles. Se recusarem, terei que considerar opções legais. Acho que você está sendo gentil demais, disse Jéssica, mas apoio qualquer decisão que você tomar. Só não deixe que eles te manipulem para que você aceite essa perda. Ritter, você trabalhou demais por esse dinheiro. Depois que desligamos, passei a manhã elaborando um plano de pagamento detalhado. Calculei o que Amanda poderia pagar razoavelmente por mês com base em seu emprego atual, com aumentos quando ela encontrasse um emprego em tempo integral. Incluí provisões para pagamentos atrasados e um cronograma que me permitiria receber o pagamento em até 3 anos. Era generoso, muito mais generoso do que Amanda merecia, mas eu estava disposto a ser razoável em prol da paz familiar. Naquela tarde, voltei para a casa dos meus pais, com o documento na mão. Desta vez, eu havia ligado antes para garantir que todos estariam em casa. Eu estava determinado a manter a compostura e abordar a situação como o profissional de negócios que eu era. Eles estavam me esperando na sala de estar, Amanda empoleirada entre meus pais no sofá como uma criança precisando de proteção. Sentei-me na poltrona em frente a eles, colocando minha pasta na mesa de centro. Obrigada por se encontrarem comigo, comecei formalmente. Pensei bastante nesta situação e encontrei uma solução que acredito ser justa para todos. Abri a pasta e tirei 3 cópias do plano de pagamento, entregando uma a cada um deles. Este é um plano de pagamento estruturado que permitiria a Amanda devolver meu dinheiro ao longo do tempo. Como podem ver, calculei pagamentos mensais de $500, o que é razoável considerando a situação financeira atual dela. Meu pai franziu a testa enquanto examinava o documento. R$ 500 por mês? É um exagero. Na verdade, é muito generoso, retruquei. Nesse ritmo, ainda levaria 3 anos para pagar o que ela roubou em 5 dias.
A maioria dos credores cobraria juros, mas não estou pedindo isso. Amanda encarava o papel, o lábio inferior tremendo. Não posso pagar R$ 500 por mês. Meu trabalho na boutique mal cobre minhas despesas pessoais. Então talvez seja a hora de arrumar um emprego em tempo integral, sugeri. Ou um segundo emprego de meio período. É isso que adultos responsáveis fazem quando devem dinheiro. Minha mãe colocou um braço protetor em volta dos ombros de Amanda. Querida, seu pai e eu podemos te ajudar com isso. Podemos contribuir com, digamos, $100 por mês para pagar sua irmã. Fiz as contas rapidamente de cabeça. Com $100 por mês, levaria mais de 15 anos para me pagar. Podemos talvez $200, ofereceu meu pai, como se estivesse sendo extraordinariamente generoso. Mesmo com $200, estamos falando de 7 anos e meio, apontei. Isso é completamente irracional. Amanda de repente começou a chorar novamente, enterrando o rosto nas mãos. Não acredito que você está fazendo isso comigo. Você sabe que eu tenho lutado, e agora você está tentando me arruinar financeiramente há anos. Olhei para ela, incrédula. Não estou fazendo nada com você, Amanda. Você fez isso consigo mesma quando roubou meu dinheiro. Você está financeiramente confortável, disse meu pai naquele tom razoável que estava começando a me dar arrepios. Você tem um bom emprego, boas perspectivas. Sua irmã está em uma situação mais precária. Por escolha própria, respondi calmamente. Trabalhei duro para criar estabilidade financeira para mim. Fiz sacrifícios. Assumi a responsabilidade pela minha vida em vez de esperar que os outros me apoiassem. O rosto da minha mãe endureceu um pouco. Nem todo mundo é como você, Ritter. Amanda sempre foi assensível. Ela sente as coisas mais profundamente, e isso torna mais difícil para ela lidar com as pressões da vida. Lá estava de novo, a mesma desculpa que vinham dando a ela a vida toda. Amanda era sensível, então não precisava seguir as mesmas regras que todos os outros. Amanda sentia as coisas profundamente, então tinha o direito de tomar o que quisesse sem consequências. Ser sensível não lhe dá o direito de roubar, eu disse com firmeza. E certamente não justifica. Ninguém está justificando, insistiu meu pai, embora fosse exatamente isso que eles estavam fazendo. Nós só achamos que este plano de pagamento é muito rigoroso e criaria dificuldades desnecessárias. Fechei minha pasta e me levantei. Dificuldade desnecessária é ter todas as minhas economias destruídas pela minha própria irmã. Dureza desnecessária é pedir apoio à minha família e ouvir que eu deveria simplesmente aceitar ser roubada, porque a alternativa poderia incomodar o ladrão. Agora você está sendo melodramático, disse minha mãe com um aceno de mão desdenhoso. Olhei para cada um deles, o rosto manchado de lágrimas da minha irmã, a severa desaprovação do meu pai, a expressão indiferente da minha mãe e algo dentro de mim endureceu. Tentei ser razoável, disse baixinho. Tentei encontrar uma solução que nos permitisse lidar com isso em família. Mas nenhum de vocês parece compreender a gravidade do que aconteceu. Ou simplesmente não se importam com o mal que me fizeram. Claro que nos importamos, protestou meu pai. Não, não se importa, respondi com convicção. Se você se importasse, estaria responsabilizando Amanda em vez de inventar desculpas para ela. Se importasse, estaria insistindo para que ela consertasse isso em vez de sugerir que eu simplesmente assumisse o prejuízo. Peguei minha pasta e fui até a porta. Vou te dar 24 horas para reconsiderar esse plano de pagamento. Depois disso, vou explorar outras opções. O que isso quer dizer? Perguntou Amanda, com um medo repentino na voz. Virei-me para encará-la. Significa exatamente o que você pensa que significa. Enquanto caminhava até o carro, ouvi minha mãe me chamar, Ritter, não faça nada de que se arrependa. Família é mais importante que dinheiro. Mas, enquanto eu dirigia, me perguntei se eles alguma vez me consideraram realmente parte da família. Naquela noite, liguei para Kyle, um amigo da faculdade que agora trabalhava como advogado. Depois de explicar minha situação, perguntei quais opções legais eu tinha. Em primeiro lugar, o que sua irmã fez é definitivamente um crime, confirmou Kyle. Roubo e fraude de cartão de crédito, potencialmente furto qualificado, dado o valor. São acusações graves que podem resultar em condenações por crime grave.
Meu estômago se contraiu ao ouvir a palavra em crime grave, mas continuei. Como seria esse processo? Você precisaria registrar um boletim de ocorrência primeiro, explicou Kyle. Apresente todas as provas, extratos bancários, registros de transações, qualquer coisa que comprove que o dinheiro foi levado sem a sua autorização. A polícia investigaria, provavelmente interrogaria sua irmã, e então o promotor decidiria se apresentaria queixa. E se apresentasse em queixa, sua irmã poderia estar enfrentando um processo criminal. Com o valor envolvido, há uma possibilidade real de prisão, especialmente se ela não puder restituir o dinheiro imediatamente. Fechei os olhos, tentando imaginar Amanda na cadeia. Apesar de tudo, a imagem me incomodava. Existe algum meio-termo? Perguntei, algo entre simplesmente deixá-la escapar impune e mandá-la para a prisão? Você poderia entrar com uma ação civil em vez de processar criminalmente, sugeriu Kyle. Isso se concentraria em reaver seu dinheiro, em vez de puni-la. Mas, sinceramente, dado que você me contou sobre a situação financeira da sua irmã, cobrar uma sentença pode ser difícil. O que você faria? Perguntei após um momento de silêncio. Kyle suspirou. Se fosse eu, começaria pelo boletim de ocorrência. Isso não significa que você precisa prosseguir com a queixa, mas estabelece um registro oficial do crime e mostra que você está falando sério. Às vezes, isso é o suficiente para motivar as pessoas a consertarem as coisas. Depois de agradecer a Kyle pelo conselho, passei uma noite em claro ponderando minhas opções. Pela manhã, eu já tinha tomado minha decisão. A delegacia estava mais movimentada do que eu esperava quando cheguei naquela quinta-feira de manhã. Esperei quase uma hora antes de ser chamada de volta para falar com um policial. A policial Jackson era uma mulher de meia-idade com olhos gentis, mas de comportamento pragmático. Ela ouviu atentamente enquanto eu explicava o que havia acontecido, tomando notas detalhadas. Você tem a documentação dos saques? Ela perguntou. Entreguei os extratos bancários impressos que eu havia trazido comigo, junto com uma linha do tempo que eu havia criado mostrando meu paradeiro durante os saques. E você acredita que sua irmã é responsável? Eu sei que ela é, confirmei. Ela admitiu para mim e meus pais. A policial Jackson assentiu, continuando a digitar em seu computador. E o cartão estava com você o tempo todo? Não, eu disse. Eu guardava um cartão de emergência na minha antiga mesa na casa dos meus pais. Esse era o cartão que ela usava. Entendo. E você deu permissão a ela para usar este cartão? De jeito nenhum, eu disse firmemente. A policial Jackson ergueu os olhos do computador. Senhora Wilson, quero deixar uma coisa bem clara. Fazer um boletim de ocorrência falso é crime. E, depois que a senhora fizer esse boletim, a investigação prosseguirá de acordo com o protocolo. Tem certeza de que quer prosseguir com isso? Hesitei brevemente antes de concordar. Sim, tenho certeza. Então está bem. Preciso que a senhora leia esta declaração e a assine, se estiver correta. Ao assinar meu nome no boletim de ocorrência oficial, senti uma estranha mistura de alívio e apreensão. Não era mais apenas uma questão de família. Estava agora nas mãos do sistema judiciário. Quando voltei para casa naquela tarde, decidi verificar as redes sociais, algo que raramente fazia. Lá, no Instagram, estavam fotos da viagem de Amanda a Las Vegas no fim de semana anterior, fotos dela e das amigas curtindo em casas noturnas caras, sacolas de compras de lojas de luxo espalhadas pelas camas do hotel, garrafas de champanhe e serviço de quarto, tudo pago com o meu dinheiro. Em uma foto particularmente irritante, Amanda posou em frente a uma loja da Gucci, sacolas na mão, com a legenda, me mimando porque eu mereço. #autocuidado, #vivendo a vida. Tirei prints de tudo, minha determinação se fortalecendo a cada imagem da minha irmã exibindo o que havia comprado com minhas economias roubadas. Mais tarde naquela noite, meu telefone tocou. O nome de Amanda apareceu na tela. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Alô? Como você pôde? A voz de Amanda estava estridente de pânico. A polícia acabou de chegar na casa da mamãe e do papai fazendo perguntas sobre mim. Disseram que você registrou um boletim de ocorrência alegando que eu roubei você. Eu registrei um boletim de ocorrência, confirmei calmamente. Porque você roubou de mim? Não acredito que você fez isso com a sua própria irmã, ela gritou.
Você sabe a gravidade disso? Disseram que eu posso ir para a cadeia. Eu sei o quão sério é, respondi. É por isso que estou tentando fazer com que você, mamãe e papai levem isso a sério. Por favor, Ritter, sua voz caiu para um sussurro desesperado. Por favor, retire as acusações. Eu te pago, prometo. Só não faça isso comigo. Você teve sua chance de elaborar um plano de pagamento, lembrei a ela. Você, mamãe e papai decidiram que era um fardo muito pesado para vocês. Eu aceito o seu plano, $500 por mês, o que você quiser. Só ligue para eles e diga que foi um erro. Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz do meu pai ao fundo. Então ele atendeu. Ritter, isso já foi longe demais, disse ele, com raiva evidente na voz. Você tem ideia do que fez? A polícia está dizendo que Amanda pode ser acusada de um crime. Eu sei disso, respondi, mantendo a Lembrei-me de uma vida inteira com Amanda sendo dispensada enquanto se esperava que eu fosse a responsável, a compreensiva, a que sempre tinha que ceder. Não, decidi, eu não estava levando isso longe demais. Eu finalmente estava me defendendo depois de uma vida inteira sendo deixada de lado. E com a orientação de Kylie, eu havia formulado uma estratégia que daria a Amanda uma última chance de consertar as coisas antes que o sistema judicial assumisse o controle. Marquei uma reunião familiar em um local neutro, um café tranquilo no centro da cidade, na manhã de sábado. Cheguei cedo e reservei uma mesa de canto que oferecia alguma privacidade. Eu tinha minha pasta de provas, incluindo extratos bancários, capturas de tela das postagens de Amanda nas redes sociais e o novo acordo de pagamento, juridicamente vinculativo, que Kylie me ajudou a redigir. Meus pais chegaram primeiro, ambos com aparência cansada e tensa. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos de tanto chorar, e a aparência normalmente imaculada do meu pai estava um tanto desgrenhada. Amanda o seguiu, de cabeça baixa, sem a confiança habitual transparecer em sua postura. Obrigada por terem vindo, eu disse formalmente enquanto eles se sentavam. Como se tivéssemos escolha, murmurou meu pai, mas um olhar penetrante da minha mãe o silenciou. Ritter, minha mãe começou em tom apaziguador, estamos aqui para discutir como podemos resolver esta situação em família. O envolvimento da polícia é excessivo, e esperamos que você reconsidere. Respirei fundo, me recompondo. Pensei bastante nesta situação e vejo 3 caminhos possíveis. Abri minha pasta e coloquei 3 documentos sobre a mesa. Opção 1. Amanda retorna à delegacia, presta uma confissão completa, aceita as acusações e eu solicito que o tribunal determine a pena mínima com a restituição exigida. Amanda empalideceu visivelmente com isso, mas continuei antes que alguém pudesse interromper. Opção 2. Amanda assina este acordo de pagamento juridicamente vinculativo, que exige pagamentos mensais significativos de $750, com consequências graves em caso de inadimplência, incluindo penhora de salário e apreensão de bens. Os olhos do meu pai se arregalaram com o aumento do valor, mas eu insisti. Opção 3. Prossigo com as acusações completas, não faço pedidos de leniência e deixo o sistema judicial determinar a punição apropriada, que pode incluir condenação por crime grave e pena de prisão. Isso é chantagem, disse meu pai, irritado. Não, isso é responsabilização, corrigiu, a Amanda roubou $18.000 de mim. Essas são as consequências das ações dela, não minhas. Ritter, por favor, implorou minha mãe. $750 por mês é impossível para ela. Você sabe disso. Na verdade, não é impossível, respondi calmamente. A Amanda poderia conseguir um emprego em tempo integral como a maioria dos adultos da idade dela. Ela poderia vender as peças de grife que comprou com o meu dinheiro. Ela poderia sair da sua casa e dividir o apartamento com outras pessoas para economizar nas despesas. Há muitas soluções se ela estiver realmente motivada a consertar isso. Amanda, que estava estranhamente quieta, finalmente falou. Você está gostando disso, não é? De me ver sofrer. Você sempre teve inveja de mim. Quase ri do absurdo da declaração dela. Inveja do quê, exatamente? Da sua falta de educação? Da sua falta de carreira? Da sua falta de independência? Da sua falta de integridade básica? Do quanto a mamãe e o papai me amam, ela retrucou, um vislumbre da antiga Amanda se revelando. Você sempre odiou que eles prestassem mais atenção em mim.
Em vez de responder à provocação dela, peguei meu celular na pasta. Apertei o play em uma gravação. A voz de Amanda preencheu o espaço entre nós. Eu só precisava de um tempo, tá? Tenho andado tão deprimida ultimamente, e todo mundo sempre fala sobre o quão bem-sucedida você é, o quão responsável você é. É sempre. Por que você não pode ser mais como a Heather? Sabe como é? Então minha voz, então, você roubou $18.000 porque está com inveja de mim? Com o que você gastou tudo em 5 dias? Parei a gravação e olhei para as caras chocadas deles. Gravei nosso confronto inicial, eu disse. Tenho a admissão de culpa da Amanda, bem como a conversa subsequente, em que vocês sugeriram que eu simplesmente deixasse para lá. Você não pode gravar as pessoas sem o conhecimento delas, protestou meu pai. Isso é ilegal. Illinois é um estado de consentimento bipartidário, reconheci, e é por isso que esta gravação não seria admissível no tribunal. Mas serve como um lembrete do que realmente aconteceu, caso a memória de alguém tenha se tornado convenientemente seletiva. Peguei outra pasta. Também tenho documentação de incidentes anteriores em que Amanda tirou dinheiro de mim, $200 da minha bolsa quando eu estava na faculdade, o dinheiro que ganhei da minha avó no aniversário quando eu tinha 16 anos, o dinheiro do meu baile de formatura que desapareceu misteriosamente. Nunca relatei esses casos porque eram quantias menores e porque queria preservar a harmonia familiar, mas esse padrão acaba agora. Meus pais trocaram olhares preocupados. Pela primeira vez, senti a incerteza em sua união. O que exatamente você quer, Heather? Minha mãe perguntou baixinho. Quero meu dinheiro de volta, todo ele. E quero que Amanda finalmente enfrente as consequências de seus atos, em vez de ser protegida deles. Meu pai pigarreou. Se pudéssemos ajudar Amanda a pagar os $500 mensais que você propôs originalmente, você retiraria o boletim de ocorrência? Pensei nisso. O acordo original também incluía cláusulas para que ela encontrasse um emprego em tempo integral em 3 meses e vendesse os itens de luxo que comprou com o meu dinheiro para fazer um pagamento imediato de boa-fé. Esses termos parecem razoáveis, disse minha mãe cautelosamente, como se temesse romper a frágil negociação. Eu precisaria que o acordo fosse juridicamente vinculativo, acrescentei. Não apenas uma promessa familiar que pode ser quebrada sem consequências. Nós entendemos, disse meu pai, lançando um olhar significativo para Amanda. Amanda estava olhando fixamente para a mesa, mas agora olhava para cima, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eram diferentes de suas lágrimas manipuladoras habituais, pareciam conter remorso genuíno. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse ela, com a voz quase um sussurro. Todos nos viramos para ela, surpresos com sua interjeição. O dinheiro que gastei não foi só em compras e Las Vegas. Eu devia dinheiro a pessoas. Pessoas más. Meus pais pareceram tão chocados quanto eu. Do que vocês estão falando? Perguntou meu pai. Os ombros de Amanda caíram. Eu estava apostando online. Me envolvi demais, peguei dinheiro emprestado de agiotas. Eles estavam me ameaçando. Cerca de $8.000 foram para pagá-los. A cafeteria pareceu ficar em silêncio à nossa volta enquanto as implicações da confissão dela se concretizavam. Não se tratava apenas de uma maratona de compras ou de um fim de semana em Las Vegas. Amanda tinha um problema sério, que vinha se acumulando sob a superfície enquanto meus pais permaneciam alheios. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntou minha mãe, com a voz trêmula. Cerca de 1 ano, admitiu Amanda. Tentei parar, mas só piorou. Fiquei desesperada quando Heather mencionou a viagem dela. Eu sabia sobre o cartão de emergência dela. Parecia a única saída. Pela primeira vez, senti uma pontada de compaixão genuína pela minha irmã, não o suficiente para desculpar o que ela tinha feito, mas o suficiente para entender o desespero que talvez a tivesse movido. Meu pai passou a mão pelo rosto, parecendo de repente muito mais velho. Por que você não veio até nós? Porque você sempre age como se eu fosse perfeita, disse Amanda com uma perspicácia surpreendente. Você me pressionou tanto para ser a pessoa especial, a criativa, a que não precisa seguir regras como Heather. Eu estava com medo de te decepcionar. Minha mãe começou a chorar baixinho, pegando a mão de Amanda. A gente não fazia ideia. Claro que não, eu disse, sem conseguir disfarçar o tom de voz.
Você anda tão ocupada inventando desculpas para Amanda que nem percebeu o que estava acontecendo com ela. Meu pai se virou para mim, com uma nova compreensão nos olhos. Heather, acho que lhe devemos um pedido de desculpas não apenas por esta situação, mas por muitas coisas. Era a última coisa que eu esperava ouvir e, por um momento, fiquei sem palavras. Não fomos justos com você, continuou ele. Nós a colocamos em um padrão diferente, esperamos que você sempre fosse a forte, a que não precisa de apoio. E quando você precisou de nós, nós falhamos com você. Minha mãe assentiu, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Nós estávamos errados, Heather. Tão errados. E eu sinto muito. A sinceridade em suas vozes abriu algo dentro de mim, uma mágoa que eu carregava há tanto tempo que se tornará parte da minha identidade. Senti lágrimas brotando nos meus olhos, mas pesquei para contê-las, determinada a manter a compostura. Isso não muda o que aconteceu, eu disse com firmeza. Amanda ainda precisa fazer a restituição. E ela fará, meu pai me garantiu. Vamos garantir desta vez. Sem desculpas. Amanda olhou para mim, sua expressão mais genuína do que eu vira em anos. Eu vou pagar cada centavo, Heather, e vou conseguir ajuda para o meu vício em jogo. Eu prometo. Pela primeira vez desde que essa provação começou, senti um vislumbre de esperança de que algo positivo pudesse emergir dessa situação dolorosa, não apenas a devolução do meu dinheiro, mas talvez uma dinâmica familiar mais saudável. Estou disposto a aceitar o plano de pagamento original, disse eu após um momento de reflexão, $500 por mês, com as condições para emprego em tempo integral e venda de itens de luxo. E quero que Amanda procure ajuda profissional para seu vício em jogos de azar. Meus pais assentiram em uníssono, com alívio evidente em seus rostos. Mas eu continuei, o acordo continuará sendo juridicamente vinculativo. E se os pagamentos não forem efetuados, não hesitarei em entrar com uma ação judicial. Isso é justo, reconheceu meu pai. Enquanto trabalhávamos nos detalhes do acordo, percebi que esse confronto havia alcançado algo que eu jamais esperava. Finalmente, forçar a minha família a me enxergar com clareza, a reconhecer meus limites e a respeitá-los. E, talvez ainda mais surpreendente, os forçar a enxergar Amanda com clareza não como a criança frágil e especial que precisava de proteção, mas como uma adulta com problemas sérios que precisava de ajuda de verdade, não de desculpas. A dinâmica familiar, que havia sido imutável desde que eu me lembrava, finalmente mudará de forma irrevogável. Depois do nosso confronto na cafeteria, fomos todos juntos ao meu apartamento, onde Amanda assinou o acordo de pagamento juridicamente vinculativo que Kyle havia preparado. Os termos eram claros: $500 mensais, venda imediata dos itens de luxo comprados com o meu dinheiro, garantia de emprego em tempo integral em 3 meses e inscrição em tratamento para dependência de jogos de azar. Para minha surpresa, Amanda imediatamente me entregou sua nova bolsa de grife e as roupas sem uso, ainda com as etiquetas, que havia trazido. Devolvo todo o resto amanhã, prometeu. E já pesquisei alguns grupos de apoio para jogadores. Tem um que se reúne nas noites de terça-feira, não muito longe de casa. Meu pai assinou um cheque de $1.000 como pagamento inicial de boa-fé. É nosso, explicou ele. Não para desculpar o que Amanda fez, mas para mostrar que estamos comprometidos em consertar isso. Aceitei o cheque, ainda um pouco cauteloso, mas cautelosamente otimista. Obrigado. Enquanto se preparavam para ir embora, meu pai ficou para trás enquanto minha mãe e Amanda seguiam para o carro. Heather, disse ele, com a voz estranhamente hesitante. Podemos conversar em particular por um instante? Assenti e nos sentamos no meu pequeno sofá. Preciso me desculpar com você, começou ele, seus olhos encontrando os meus diretamente. Não apenas pela forma como lidamos com esta situação, mas por muitas coisas ao longo dos anos. Permaneci em silêncio, esperando que ele continuasse. Sua mãe e eu sempre vimos você como a forte, a capaz. Amanda parecia precisar mais de nós, e nós simplesmente caímos num padrão de dar a ela mais atenção, mais liberdade. Não foi justo com você. Não, concordei baixinho, não foi. Acho que não percebemos como nosso comportamento a afetava. Não demos valor à sua força e permitimos as fraquezas da Amanda. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos. Sou diretor de uma escola. Eu deveria saber que não se deve criar esse tipo de dinâmica entre irmãos.
Por que você está me contando isso agora? Perguntei. Porque ver você se defender desse jeito me fez perceber o quanto a subestimamos. E me fez ver o quanto falhamos com Amanda por não a responsabilizarmos. Ele fez uma pausa. Estou orgulhoso de você, Heather, não apenas pelo seu sucesso na carreira, mas por ter a coragem de defender o que é certo, mesmo quando era difícil. Suas palavras tocaram algo profundo em mim, um anseio pela aprovação dos pais que eu pensava ter superado anos atrás. Obrigada, eu disse simplesmente, sem me sentir confiante para dizer mais sem que minha voz falhasse. Ele apertou minha mão antes de se levantar para ir embora. Vamos melhorar, todos nós. Nas semanas seguintes, mudanças começaram a acontecer. Amanda devolveu ou vendeu a maioria dos itens que havia comprado, resultando em uma recuperação de cerca de $4.000. Ela conseguiu um emprego em tempo integral como assistente administrativa em uma empresa local, um cargo abaixo de suas capacidades, mas que ela encarou com uma seriedade sem precedentes. Minha mãe, embora ainda lutando para abandonar velhos hábitos, fez um esforço visível para nos tratar com mais igualdade. Ela me ligava regularmente só para saber como eu estava, algo que raramente fazia antes. E quando Amanda reclamou da rigidez do plano de pagamento, ouvi minha mãe gentilmente, mas com firmeza, lembrando-a de que ela havia criado aquela situação e precisava cumprir seus compromissos. 3 meses após o nosso confronto, meus pais sugeriram terapia familiar. Eu estava cética, mas concordei em participar. Essas sessões foram desafiadoras, muitas vezes dolorosas, à medida que anos de padrões disfuncionais eram trazidos à tona e examinados. Minha mãe chorou quando finalmente articulei como era ser sempre submetida a um padrão diferente do de Amanda. Meu pai lutava para aceitar como sua proteção bem-intencionada a Amanda havia, na verdade, prejudicado seu crescimento e permitido seus piores comportamentos. Por sua vez, Amanda demonstrou um esforço genuíno na terapia, revelando gradualmente como a pressão de ser a criança especial a havia criado seus próprios fardos. Ela se sentia, ao mesmo tempo, no direito a um tratamento especial e com medo de decepcionar nossos pais por ser comum. O jogo havia se tornado sua fuga, uma emoção secreta que a fazia se sentir poderosa e entorpecida. 6 meses após o roubo, Amanda havia devolvido quase metade do que havia levado. Ela participava das reuniões dos jogadores anônimos 2 vezes por semana e mantinha o emprego com avaliações de desempenho positivas. Nosso relacionamento continuava frágil, mas houve momentos de conexão autêntica que me deram esperança de que poderíamos reconstruir algo mais saudável do que o que tínhamos antes. Eu nunca te agradeci, ela me disse uma noite, depois de termos participado de uma sessão de terapia. Por quê? Perguntei, surpreso. Por não ter desistido de mim, ela respondeu calmamente. Você poderia simplesmente ter prestado queixa e nos abandonado. Às vezes acho que era isso que eu merecia. Eu não fiz isso por você, admiti. Fiz por mim, porque eu precisava me defender. Eu precisava saber que meus limites importavam. Ela assentiu. Eu entendo isso agora. E estou tentando construir meus próprios limites saudáveis também. A terapeuta diz que eu nunca os desenvolvi direito porque a mamãe e o papai estavam sempre resolvendo tudo para mim. Antes tarde do que nunca, sugeri com um sorrisinho. 1 ano após o roubo, Amanda fez o pagamento final, devolvendo minhas economias ao valor original. Àquela altura, eu já havia conseguido juntar dinheiro adicional e, com o dinheiro original, tinha o suficiente para dar entrada em um apartamento pequeno, mas charmoso, não muito longe do meu escritório. No dia da mudança, fiquei surpreso quando minha família inteira apareceu para ajudar. Enquanto carregávamos caixas e arrumávamos os móveis, havia uma tranquilidade entre nós que eu não sentia há anos, talvez nunca. Não era perfeito, ainda havia momentos de tensão, velhos padrões que ameaçavam ressurgir, mas também havia uma nova base de respeito e honestidade. Naquela noite, enquanto estávamos sentados entre caixas meio desempacotadas, dividindo uma pizza, refleti sobre a dolorosa jornada do ano anterior. O roubo das minhas economias tinha sido devastador, mas me obrigou a um ajuste de contas necessário na minha família. Me obrigou a me defender de maneiras que nunca havia feito antes. Revelou o vício grave de Amanda e a colocou no caminho da recuperação. E finalmente fez meus pais enxergarem as 2 filhas com clareza. No que você está pensando? Perguntou minha mãe, notando minha expressão pensativa. Só que às vezes as experiências mais dolorosas levam ao crescimento necessário, respondi.
Um ano atrás, eu jamais imaginaria que estaríamos sentados aqui assim. Meu pai ergueu o copo em um brinde. A nova casa da Ritter e as segundas chances. Enquanto brindávamos, percebi que a coisa mais valiosa que eu havia conquistado no último ano não era a devolução do meu dinheiro ou mesmo da minha nova casa. Era a certeza de que eu podia me manter firme no meu próprio valor, de que eu podia exigir respeito e que isso não significava perder minha família. Significava transformar nossos relacionamentos em algo mais saudável e autêntico. A jornada tinha sido dolorosa, mas o destino provou que cada passo difícil valeu a pena. Minha irmã roubou minhas economias, mas, no processo de recuperar o que era meu, encontrei algo ainda mais valioso: minha voz, meus limites e uma dinâmica familiar baseada no respeito em vez de papéis. Você já teve que enfrentar a família pelo seu próprio bem-estar? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que estabelecer limites com a família não é apenas aceitável, às vezes é absolutamente necessário para o crescimento de todos. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, seu valor não é determinado por quanto você se sacrifica pelos outros, mas por quão bem você honra sua própria verdade.